Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória, desde o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, o mestrado. Que você conheça um pouquinho da história, talvez se identifique com ela e possa fazer algumas coisas em comum com o que eu tenha feito. Ou não, ou fazer completamente diferente. Bom, a primeira coisa que você precisa conhecer é que ao longo do meu ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, eu passei por 9 escolas diferentes. Então, a minha família se mudava muito e junto com essa mudança, né, eu acabava mudando de escola para poder ficar ali mais próximo da residência onde eu estava morando. E a gente passava por algumas dificuldades, né, financeiras, né, durante esse período, mas mesmo assim a gente sempre tentava me manter numa escola particular, né, mesmo que não fosse uma escola tão tradicional, mas para que eu pudesse ter acesso a um ensino um pouco mais expressivo do que é o ensino que a gente vê hoje, ou via na época pelo menos, do ensino público. A minha vida teve uma mudança, talvez a primeira chave da mudança da minha vida foi em 2004, eu tinha 13 anos, quando numa dessas mudanças, já tinha começado o ano letivo, e eu acabei indo para uma escola municipal. Eu só tinha estudado em escola particular até aquele momento, e ter ido para o município foi um impacto muito grande para mim, porque eu estava acostumado a um modelo um pouco mais conteudista de colégio, até que eu fui para uma escola em que eu lembro nitidamente que em matemática eu aprendi o ano inteiro a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado, a mais b vezes a menos b, né, e variações desses produtos notáveis. Então, foi um impacto muito grande para mim, que estava acostumado a estudar, né? Eu tinha uma rotina pequena, mas tinha uma rotina de estudos todo dia, dava o gás ali na véspera da prova, e essa escola ela não exigia que eu fizesse isso, né? Ela tirou, de certa maneira, essa minha ânsia por precisar estudar, porque eu ia bem, sem ter que fazer nenhum esforço. No primeiro mês de aula eu já fiquei um pouco frustrado com isso, e aí foi quando nós buscamos um cursinho preparatório, e foi legal que na época abriu um curso aqui em Campo Grande, novo, um preparatório para colégio naval, que é o curso CBF. E como era um curso novo, né, normalmente esses cursos mais novos são mais baratos para poder fazer uma atração de alunos. E eu acabei indo, né, nesse curso, fiz um bolsão lá, consegui uma bolsa muito expressiva e meus pais tiveram condições de pagar aquele curso naquele ano para mim. O curioso é que eu era bom não só nas matérias de exatas, né, que são as matérias que eu tenho mais afinidade, mas também eu era muito dedicado nas matérias de humanas, nas matérias de biológicas, e acabava tendo um desempenho muito bom num currículo de uma forma geral, inclusive em educação física. Eu sempre fui aluno do tipo nerd, né, que estudava e tirava boas notas, mas eu também sou muito bom é forte, né? Mas eu sei jogar futebol, jogar vôlei, tenho noções de esportes de uma maneira geral, né? Não sou um atleta, e inclusive, né, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu treinava numa escolinha do bairro, e eu fui chamado para poder treinar nessas divisões infantis, né, mirins, pré-mirins no caso, do Fluminense, que ficava em Xerém. E a minha mãe, eu lembro disso na época, ela falou assim pro treinador: o meu filho vai estudar, meu filho não vai ser jogador de futebol. E o treinador ficou, né, na época, nossa, que isso, todos os pais querem que seus filhos sejam jogadores, né? Você é maluca. E a minha mãe não, minha mãe bateu o pé e falou que o filho dela ia se dedicar aos estudos. Então, grande parte da minha vontade de estudar, ela vinha de uma certa imposição, não tão física, né, mas uma imposição da minha mãe, de que eu tinha que ter uma rotina ali de estudos, que eu tinha que tirar notas boas. Apesar de eu nunca ter sido cobrado disso diretamente, ficava aquela certa tensão no ar de que eu tinha que desempenhar, de certa maneira, bem. Então, nesse ano de 2004, eu vi que, na verdade, eu era um aluno ruim. Como eu comecei a ver o preparatório para o Colégio Naval, e apesar de eu estar na 7ª série, né, eu já estava tentando
adiantar um pouco, intensificar um pouco os estudos que a escola municipal não estava me fornecendo. E eu vi que eu tinha um gap muito grande entre o que eu sabia e o concurso do Colégio Naval e da IPCAR. Então foi esse primeiro start na minha vida de estudar mais, né, de ir além. E, bom, eu me dediquei muito naquele ano. Apesar do município ter sido ruim, né, no sentido acadêmico, eu tive a chance de participar da OMERJ naquele ano e acabei ganhando uma menção honrosa na OMERJ. E isso me deu a oportunidade, na época, de conhecer o Elite, porque o Elite tinha uma parceria com a Olimpíada e todos os alunos que tinham ganhado alguma coisa, eles foram convidados a assistir uns 10 sábados, se eu não estou enganado, aulas de matemática no Elite Madureira. Foi quando eu conheci grandes professores de matemática que viraram meus professores depois quando eu acabei indo para o Elite e que muitos viraram colegas de trabalho depois que eu voltei para trabalhar lá. Então, naquele ano, eu tive um crescimento muito absurdo que eu não esperava, né, por conta do início do ano ter sido muito caótico na minha vida acadêmica. No final daquele ano, eu não queria continuar no município, então eu acabei fazendo um bolsão por um colégio que tinha aqui em Campo Grande, que é o Colégio Líder, que usava um sistema de ensino que era o do GPI. Eu acabei fazendo essa prova, ganhando 100% de bolsa, e foi, né, por isso que eu tive condições de poder estudar nesse colégio. Meus pais conseguiram ali, né, com a ajuda da minha avó, arcar com a parte de material, né, com deslocamento e tudo mais. E o curso, né, o colégio era infinitamente melhor do que o que eu estava anteriormente. Ele me dava condições de eu poder evoluir, de eu poder crescer. E à tarde, né, no contraturno, ele tinha um curso preparatório para colégio naval, em que também foi me fornecida uma bolsa para que eu pudesse fazer esse curso também à tarde. E então eu ia de manhã para o colégio, a gente almoçava e ia para um outro prédio para poder ter as aulas do curso. Foi nesse ano, mais uma vez, que eu percebi que eu era muito fraco por conta de alguns colegas que estudavam comigo nessa parte da tarde, que já estavam na segunda, terceira tentativa do Colégio Naval e sabiam muita matemática, muito além do que eu conhecia na época, e eu vi que tinha um gap muito grande entre mim e eles, e quando você percebe isso, você tem duas opções, né? Ou você mantém essa diferença, ou você começa a correr atrás para poder tentar diminuir essa diferença e talvez até ultrapassá-los. E foi essa segunda opção que eu fiz. Eu estudei muito naquele ano, muito mesmo. Eu não tinha idade ainda para poder fazer a prova do Colégio Naval, mas foi o momento em que os estudos eles afloraram e eu pude desempenhar muito melhor do que eu imaginava que eu podia desempenhar num ano de estudos. Na primeira série, né, já entrei no ensino médio e entrando no ensino médio, eu continuei no Colégio Líder, né, continuei com a minha bolsa integral. E foi um outro ano de grande aprendizagem para mim, porque o colégio ele usava um sistema de ensino que era um dos melhores na época, que era o do GPI, e a gente tinha aulas em alto nível porque tinha que se adaptar ao material, tinha que se adaptar aos simulados que vinham para uma rede. Eu não era o melhor aluno do GPI, mas eu estava entre os melhores alunos da rede de ensino, o que para mim foi muito gratificante, porque eu estava estudando muito na época já, e eu precisava desempenhar muito bem para poder fazer a manutenção, né, da bolsa. No meio daquele ano, a gente está em 2006, no meio daquele ano, a minha família teve alguns problemas financeiros e apesar da bolsa integral, a gente precisava, né, fazer a manutenção de todos os outros custos de passagem para poder ir até o colégio, de alimentação e tal. Então eu comecei a dar aulas particulares em casa para os alunos, ensino fundamental, ensino médio. Então eu lembro de conseguir uns 4 a 5 alunos e eu comecei a dar aula para eles de todas as disciplinas. E, inclusive eu dei aula para alguns colegas da minha turma, principalmente das disciplinas de exatas que eu desempenhava muito bem. E foi aquele momento que eu percebi que eu tinha não uma característica de professor, mas que o professor ele poderia ganhar algum dinheiro. E aquilo me sustentou muito bem na minha primeira série. E eu consegui
fechar o ano, eu acho que razoavelmente bem. Para a segunda série, a gente tinha percebido que o colégio estava caindo muito de desempenho, né? Alguns professores, né, que a gente gostava muito, eles estavam saindo, estavam se afastando. Então a gente percebeu que o colégio ele poderia, né, cair um pouco o nível. E foi nesse momento que eu fiz a prova, o bolsão para o GPI mesmo, que na época ficava em Madureira, no prédio onde hoje é o Colégio Ponto de Ensino. E eu fiz o bolsão para lá. Consegui 100% de bolsa novamente. Só que aí eu tinha um desafio a mais, né? Porque agora eu tinha que ir para Madureira, eu moro em Campo Grande, e eu tinha que ir para Madureira para poder assistir às aulas. Então era um custo a mais que a gente tinha. Bom, eu precisava fazer a mesma coisa que eu tinha feito no ano anterior, né? Então eu continuei com as aulas particulares, consegui ampliar, né, em algumas coisas, dava aulas particulares e fazia esse trajeto, né? Todos os dias ia para Madureira, voltava, alguns dias tinha aula à tarde. E para mim foi um colégio muito bom, que eu aprendi muito, conheci pessoas fantásticas nele, tive professores excepcionais, tanto na área de exatas, né, quanto na área de humanas. E eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa na minha terceira série, né? O que eu ia fazer na terceira série. É quando você começa a pesquisar, né, sobre as faculdades, sobre os cursos. Eu pensei em fazer física na época, né? Era uma disciplina que eu gostava muito, que eu tinha uma certa afinidade. Só que, bom, o curso de física a gente não entende muito bem o que você faz, né? Tipo, a minha ideia era, caramba, eu vou virar professor, que ruim. Eu achava isso na época. E os meus pais não me deram muito apoio para eu ser professor. Falavam que eu ia, nossa, vai passar fome, né? Você vai ter muita dificuldade, a vida é muito difícil. Faz engenharia que é mais certo, né? Na época, eu lembro que petróleo e gás estava em alta, né? O pessoal fazer engenharia, fazer técnico nessa área. Então, eu comecei a pesquisar em engenharias para poder fazer. E foi aí que eu descobri, ou redescobri, o IME e o ITA. E eu lembro de, em meados da segunda série, né, falar assim, bom, tem uma prova separada para esses concursos. Eu lembro de ter pego uma prova do IME e eu falei assim, vou olhar, vou ver como é que é essa prova. E das 10 questões eu não sabia fazer nenhuma. Das matemática, de física e de química. E eu falei, caramba, eu sou muito burro, né? E aí foi o momento que eu redescobri mais uma vez que eu era muito fraco. E para mim isso era muito estranho, porque naquele ano eu era o melhor aluno da rede do GPI. Então, isso para mim foi muito difícil, né? Eu falei, cara, como é que eu, né, no meu pensamento na época, como é que eu não consigo desempenhar, saber fazer nenhuma questão dessa prova? Eu preciso, então, estudar em mais alto nível para que eu possa ter chances de passar nesse concurso. Naquele final daquele ano, a minha família já estava com condições um pouco melhores, né? As minhas aulas particulares acabaram rendendo muito bem. Eu pude fazer curso de inglês, eu pude fazer curso de teclado na época, que eu tocava teclado, eu tocava bateria. Então eu pude fazer coisas, digamos, normais, né, que os adolescentes fazem. E eu fui para o Elite, na época, que ficava perto, inclusive, do GPI, para procurar informações sobre a turma preparatória, né, para o IME e para o ITA, que a minha prima já tinha feito uns 5, 6 anos antes. E foi aí que quando eu entrei no Elite, né, conversando lá na secretaria, alguém falou assim, pô, então você é de Campo Grande, tá abrindo um Elite em Campo Grande, né? Você pode ir lá fazer a inscrição lá para fazer o bolsão por lá. Falei, caramba, que legal, que sorte, né? Então, eu voltei para casa naquele dia, fui com a minha mãe ao Elite de Campo Grande, fiz a minha inscrição no tradicional bolsão que o Elite tem. Na época ficava no prédio ao lado do Farol de Campo Grande, que era uma loja gigantesca de material de construção, onde hoje é a Uniswan. Fiz o bolsão naquele ano e eu consegui 70% de bolsa, né? Ou 75%. Um desses dois valores. Bom, a minha condição tinha melhorado, né, da minha família tinha melhorado na época, mas ainda não era suficiente para poder pagar os 30%, né, que faltavam, fora material didático, né, todas as outras coisas que vinham embutidas juntos com o custo de uma mensalidade. Eu lembro que na época eu conversei com o coordenador da unidade, que era o professor Adolfo, ele era professor de português e inglês. Conversei também com o Roberto,
que era o diretor da unidade, e abri o jogo para eles. Falei assim, ó, eu não tenho condições de pagar o que estão me pedindo para pagar. Era mais vantajoso eu continuar no GPI por conta da bolsa integral que eu teria, né, no ano seguinte. Mas eu queria estudar com vocês. O que você pode fazer por mim? Eu fui muito aberto, né, nesse momento, falei isso, e o Adolfo perguntou assim para mim, se a gente der mais condições de estudar, qual garantia que você nos dá, né, de que vai ter um retorno? E depois que eu entrei no Elite, fui para o setor pedagógico, eu entendi a pergunta dele, porque é um colégio particular, que visa, né, visa, claro, os alunos, mas tem que ter o lucro, né? Porque se não tiver o lucro, o colégio fecha. Então, a pergunta dele era simples, tá? Se eu investir em você, qual o retorno que você vai me dar? E eu apresentei, né, todas as minhas características acadêmicas na época, o meu boletim, as minhas menções honrosas na OMERJ, que apesar de eu nunca ter conseguido uma medalha, era para mim uma coisa muito expressiva. Eles acabaram aceitando isso como uma garantia de que eu ia dar algum resultado, de que eu ia dar algum retorno. Sempre que eu penso nisso, eu fico muito emocionado, porque eu tenho uma dívida muito grande com esse colégio. Eu tenho uma dívida enorme com a Elite, porque eles me aceitaram, né? E na época eu não sabia muito bem o que era isso. Então, eu fico muito emocionado quando eu falo dessa minha trajetória no Elite, exatamente porque eles confiaram em mim. E eu não queria decepcionar aquela confiança que o pessoal tinha depositado em mim. Eu nem sabia que eu era tão emotivo assim ao pensar nisso. E, bom, eu estudei, entrei no Elite naquele ano. Eu lembro que no final de 2007 a gente ganhou um nivelamento, né, que como era o primeiro ano do Elite em Campo Grande, eles fizeram uma espécie de nivelamento de aulas a mais, né, no ano anterior ao curso, final de 2007 isso, para que a gente pudesse, tentar entrar, né, com condições de passar no IME e no ITA no ano seguinte. Nesse momento eu lembro de ter aula com o Álvaro, de geometria espacial e analítica, com o Noronha, de ondulatória e óptica. Eu tive aula com o Maurício já de eletricidade. A gente teve aula com o Sonsim, que hoje é um dos donos do curso SEI, de Física 1, né, de mecânica. Quando eu vi esses caras dando aula pra gente, eu percebi mais uma vez que eu era muito fraco. E eu precisava estudar muito, muito, porque eu não tinha a menor condições de acompanhar a aula, quanto mais passar no IME e no ITA. A gente acabou se juntando ali, né, alguns colegas, a gente acabou se juntando de uma forma bem indireta, né, a gente não planejou isso, mas a gente acabava formando alguns pequenos grupos em sala que se ajudavam mutuamente, né, ali a estudar. E quando começou o ano de 2008, foi meu primeiro ano no Elite, eu ia fazer a terceira série, né, junto com a turma IME-ITA. Eu abandonei o curso de inglês, né, eu abandonei o curso de música, eu fazia Kung Fu na época, eu abandonei também, porque eu queria focar todas as minhas atenções para estudar. Foi um ano muito difícil, porque eu sentia muita dificuldade, né? Eu brinco com os alunos que eu falo assim, nossa gente, física é muito fácil, né? O que você não entendeu, né? Brincando com eles, eu acho que o pessoal entende que eu falo brincando isso, mas eu sentia muitas dificuldades em física, em matemática, em química, português, inglês, redação, nossa, eu tinha muita dificuldade em tudo. Eu aprendi a estudar, né? Naquele ano eu realmente aprendi como que você aprendia e como que você evoluía, como que você melhorava. Eu passava algumas dessas preocupações para os meus pais, e foi interessante numa reunião de pais, que na época o diretor do pré-militar, que era o Haroldo, hoje ele é professor federal, a minha mãe virou para ele e perguntou assim, pô, mas meu filho sente muita dificuldades, né? E como é que ele pode crescer, como é que ele pode evoluir, como é que ele pode passar, né? Porque ela sabia que eu era um bom aluno e se eu estava tendo dificuldade, ela tinha essa preocupação. E ela falou para mim que o Haroldo perguntou assim, quem é o seu filho? E quando ela falou meu nome, ele falou assim, não, então você não precisa se preocupar. E aquilo foi muito motivante para mim, porque eu estava indo pelo caminho certo, né? Eu estava dando o resultado que eles esperavam que eu tivesse por eles terem confiado em mim. E, bom, o ano foi passando, né? A gente foi evoluindo cada vez mais.
Eu lembro de ter tirado 1.1 no primeiro simulado de matemática, modelo IME, e aquilo foi muito consternante para mim, mas me deixou ainda mais motivado para poder correr atrás, para poder estudar. E alguns episódios desse ano marcaram muito a minha vida, que foi, existia uma turma especial na época, que era para os 40, se não me engano, melhores classificados nos simulados de todos os elites, né? Na época era Campo Grande, Madureira e Tijuca. Eu acabei sendo convidado para essa turma e eu fui para, né, assistir às aulas lá. Você ia de manhã para Madureira, assistir a aula, almoçava, voltava para Campo Grande e tal. Então tinha toda uma logística ali. E eu lembro de uma aula do Álvaro de matemática. Eu tenho que contar essa história para ele, que eu não sei se ele sabe. Eu não entendia muito bem, né? Era geometria espacial, eu tenho dificuldade até hoje nisso. E o Álvaro, numa das questões lá, eu levantei a mão e para tirar uma dúvida, né? Não estava entendendo o negócio lá. Eu não lembro muito bem o que era, mas eu lembro do Álvaro ter falado assim: olha, se você não está entendendo isso, você não tem por que estar aqui, não tem condições de estar aqui. Aquilo, né? Tipo, na hora você dá aquela respirada, né? Tipo, você pede desculpa, né? Continua a aula. E se bobear, ele falou isso tão inconsciente, né? Que não sei. Mas aquilo, né? Ele veio pro meu coração. Eu falei, na época, eu pensei, nossa, esse cara vai se ver comigo. Esse cara vai se ver comigo. E eu passei quase uns 2 meses sem ir para aula dele na turma especial, porque eu estava estudando muito, né? Para mostrar para ele que eu podia estar ali, né? Que eu devia estar ali. Não só isso, é claro, mas isso me fez evoluir pra caramba, né? Então, ao final daquele ano, eu escrevi uma redação muito boa e eu devo tudo isso à professora Rosane Reis, que nos ensinava a escrever uma boa redação com a pouca habilidade técnica que a gente tinha, né? Como pessoas de exatas, né? Naturalmente, a gente tinha pouca habilidade para escrever uma redação. E ela extraía isso da gente para a gente escrever redações muito boas. Então, as minhas redações eram notas 9, 9,5 nos concursos que eu prestei. E que para mim era muito bom, né? Porque eu era um aluno de exatas. E eu aprendi matemática o suficiente naquele ano para poder ter condições mínimas de passar no IME, né? Talvez passar no ITA também, eu acabei não passando naquele ano, mas vou chegar nisso. E eu cheguei no final daquele ano consciente de que eu tinha crescido muito, né? Porque quem faz cursinho sabe que aquelas amizades que você tem ali, você leva para sua vida toda. Os meus melhores amigos hoje, eles vieram daquele ano, né? O Wolf, o Kurt, o Carlos, o Madoc, o Felipe, que veio no ano seguinte, o André, que foi alguém que contribuiu muito ali para me ajudar, alguém que sabia muita matemática e que me tirava várias dúvidas na época, e eu não sabia como é que aquele cara não tinha passado, porque ele sabia muito. E eu tive professores grandiosos, mas eu tive monitores excelentes que me davam toda a atenção que eu precisava, né? Eu brinco muito com o Sabino, né? O Rafael Sabino, professor de matemática hoje, que eu sabia muita geometria, então eu tirava todas as dúvidas com ele. Então, aquele ano foi um ano de crescimento excepcional para mim. Quando chegou a prova do IME, a prova veio, talvez, né, dos últimos anos, a prova mais difícil que podia vir do IME. E por conta disso eu passei. Eu queria mostrar para vocês aqui a minha prova. E é legal que eu tenho uma pastinha aqui com todas as minhas provas de concurso, desde AFA, Enem, as Olimpíadas de Matemática que eu fiz, o FRJ. Então, vou pegar a prova do IME aqui para vocês verem. Essa é a prova objetiva do IME de 2008. Se você olhar aqui, essa foi a minha prova. Essa foi a minha nota. Né? Para quem sabe, aí, o IME tem que fazer 664 para poder ser aprovado e fazer no mínimo 20 questões no total para poder passar para a segunda fase. Eu fiz 7, 10, 5, né? Isso é mais que o 664 em cada disciplina, e isso soma 22, ou seja, eu estava muito perto ali de não passar, né? Por 2 questões eu não seria aprovado para a segunda fase. E quando eu olho para essa prova, eu vejo como é que eu era burro, né? Como é que eu não acertava algumas questões assim, que eu falo, meu Deus,
é realmente isso que eu não sabia? Eu lembro de ter errado regra da mão direita em, em física, ter feito errado. Então é uma coisa interessante de você observar o quanto que você cresceu, né? O quanto que você evoluiu. Eu fico olhando para essa prova às vezes, me motivando, né? Hoje eu sei resolver todas as questões da prova de física. E antigamente eu não sei se eu sabia resolver de fato ou se, né, eu tinha uma técnica ali para poder fazer legal a prova. Então, essa aqui é a minha prova de 2008, que eu passei no IME. E essa daqui é a minha prova de matemática daquele ano. E aí você repara uma coisa engraçada nela, é que eu faço um X nas questões que eu fiz, né, nas questões que eu consegui fazer. E eu faço uma bolinha nas questões que eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. E o que é legal? Eu fiz as 4 primeiras questões com X, né? Não devo ter acertado integralmente todas elas, mas eu fiz as questões e as outras, né, eu escrevi, com certeza. Então, eu tirei 4.1 nessa prova, que é uma coisa muito curiosa, porque eu precisava de 4 para passar, então eu acabei passando, né, em matemática. Essa é a minha prova de física. Gente, eu não lembro de ver uma prova mais difícil do que essa prova de física. Não só por ser do meu ano, né, e eu era aluno ainda, mas porque você tinha questões com desenhos tipo esse daqui, né, tipo esse. Então, realmente foi uma prova muito difícil. Eu não lembro exatamente a nota que eu tirei, vou colocar aqui quando eu pesquisar, mas eu acabei passando também. Esse daqui é o meu caderno de português e inglês, né? E só falta o caderno de química que eu não achei aqui no meio das minhas coisas. E, bom, foi grandioso aquele ano, pessoal. Eu consegui ser aprovado no IME. Eu fui o terceiro, de baixo para cima, mas eu fui aprovado. E isso é o que importava na época. Na verdade, não muito, porque eu queria a ITA. E eu acabei não sendo aprovado, né, na prova do ITA. Então tentei o curso de novo. E foi bem legal porque o Elite já me ofereceu a bolsa para eu poder continuar, porque eu queria a ITA, tinha a possibilidade de eu ir para o IME, é claro. Eles me ofereceram uma bolsa, continuar com a minha bolsa para eu poder estudar mais um ano. E eu fiz mais um ano de curso, foi um outro ano maravilhoso. Um aprendizado que eu não tive no primeiro ano, talvez porque eu era muito fraco ainda. Então, quando chegou na prova de 2009, eu vejo claramente a minha evolução com a minha nova nota, né? Um 11, 11, 12, um 11, 12, 6, desculpa, que era muito mais do que eu tinha feito no ano anterior, que foi 7, 10, 5. Então eu melhorei muito, né? E eu percebo essa evolução quando eu olho a prova e vejo as minhas soluções e falo, caramba, eu aprendi mesmo, né? Eu sabia isso naquela época, porque as contas estão direitinhas, né? Os desenhos estão direitinhos, os problemas físicos estão bem representados. As questões que eu errei foram porque dei um mole aqui, dei um mole ali, mas eu tinha plena consciência de que eu sabia as coisas que eu estava fazendo dessa vez. Então isso foi bem legal. Eu pude perceber essa minha evolução. E, bom, no final daquele ano, eu não passei no ITA de novo. Acontece. Eu fiquei frustrado na época, é óbvio. Mas hoje, 10 anos depois, eu não vejo tanta diferença em ter passado ou não no ITA, mas de ter aproveitado aquele ano o máximo que eu pude. E eu sou muito grato a todos os meus amigos que me apoiaram muito, né, naquele ano de curso principalmente. É muito difícil você estudar sem apoio. Eu agradeço muito ao Elite também por isso. Né? Eu não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, tá, gente? Mas é porque é uma dívida realmente que eu tenho pelas pessoas que confiaram em mim, né? E eu acho que eu correspondi a essa expectativa. Eu passei no IME, né? 2 vezes. Então eu acho que foi bem legal isso. Eu tive outros resultados excepcionais naquele ano. Eu fui terceiro lugar da AFA, eu fui 20º da IFON. Eu passei na UFRJ, eu passei na UERJ. Então, para mim, foi uma coletânea de coisas que não faz muita diferença, né? Talvez o número e a aprovação no final, né? Depois de tantos anos, mas faz diferença tudo que eu aprendi e tudo que eu me tornei
foi graças a essas duas viradas de chave que eu tive na minha vida, quando eu fiz a turma de colégio naval e quando eu fiz a turma IMIITA. E eu tenho certeza que essas duas coisas são 80%, fazem 80% da personalidade que eu tenho hoje em relação aos meus estudos. Bom, pessoal, desculpa que esse vídeo ficou muito longo. Eu acho que é uma experiência bem legal da gente compartilhar, né, da gente ouvir. Queria agradecer ao Thiago, meu ex-aluno aí, por ter me recomendado fazer um vídeo desses, né? E aqui a gente encerra o meu ensino médio com a minha entrada no IME em 2010, que eu vou guardar no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixa o seu like, faz tudo aí bonitinho. Eu aguardo vocês na próxima. Valeu!